Bom dia, boa noite, boa tarde. Deixa que eu falo. Esse aqui é o IDE Talk, capítulo 27 da versão 29. A gente puxou esse papo aqui hoje, o tema que Michel não sabe, estou escondendo dele até agora, certo? Surpresa. Para eu pegar o cara, né, desprevenido, vamos ver qual que é a qualidade dele de desenrolo. Ontem eu vi que não é muito boa, não. Depois eu conto para vocês. Verdade. Apareceu o Neymar, ele ficou bolado. Seguinte, o que eu queria falar é o seguinte: a gente já fez um episódio falando sobre isso, deve ter mais ou menos uns 6 meses, e o engraçado é que o conteúdo já mudou drasticamente e a minha visão sobre o assunto também já mudou drasticamente. Eu acho legal a gente abordar esse tema. É um tema que esse menino aqui domina muito bem, mais a parte técnica, eu domino mais a parte prática, quer dizer, prática também, né? Porque se ele sabe a técnica, obviamente ele E sabe a criativo. prática. É, que é a relação da inteligência artificial dentro das nossas vidas, principalmente na nossa vida profissional. E o mais engraçado é que se você traçar um paralelo do que a gente conversou há esses 6 meses atrás e o que a gente vai falar hoje, você vai ver que parece que tem, sei lá, 10 anos, né? E não tem 10 anos, são só apenas 6 meses. E aí teve alguns insights, algumas discussões saudáveis sobre o assunto, inclusive ontem eu e ele sobre isso. Eu acho legal a gente compartilhar isso com vocês. E aí eu vou puxar já um gancho para ele poder falar. E não sei se você consegue fazer essa comparação assim, porra, certinho, o que que era 6 meses atrás, o que que é hoje, assim, mas vamos supor, numa janela de tempo aí entre 6 meses e um ano, falando de inteligência artificial, o que que você enxerga que foram os maiores avanços e as maiores mudanças em relação a IA, principalmente no lado profissional, mas se você quiser entrar em alguma coisa do lado pessoal também, não fica à vontade. Beleza, obrigado, Daniel. Então, com relação a IA, cada dia que passa, a gente acompanha novas IAs entrando nesse mercado, muitas IAs chinesas. E o papo hoje em dia não é qual IA utilizar, é quanto está esse custo por tokens para uso de cada IA. E tem muitas empresas aproveitando para poder testar novos modelos chineses que estão aparecendo. Até porque existem as core hoje do mercado, que são a Anthropic, que tem o Cloud, e tem a OpenAI com o GPT e o Codex que estão muito em alta. E assim, o consumo deles cada vez mais fica mais caro esse token, as máquinas, os computadores ficam exigindo muito mais de processamento, e dado essa necessidade, há outros caminhos de teste. A própria Anthropic soltou uma matéria hoje que ela está pedindo para as pessoas pararem de ficar criando muitas aplicações e muito processamento, porque isso está sobrecarregando demais, inclusive para a esfera deles. Então você tem muita gente usando os modelos mais avançados para testar coisas pequenas. Então até para perguntar coisas básicas, coisa que o GPT faz. Então assim, cada dia que passa a gente está nessa briga e hoje em dia conhecendo o cenário do custo. Como que está caro para usar? Será que vale a pena substituir um trabalho humanizado por vários agentes de IA? Que hoje a gente está falando muito sobre os Managed Agents, que são os agentes que treinam outros agentes, para substituir pequenos trabalhos. Então, no contexto empresarial, você tem aquela esfera da pessoa que faz redação, que faz design, então você tem os agentes que estão nesse processo de substituição, obviamente com a pessoa que coordena tem um nível de contexto. Mas ainda assim a entrega em muitas esferas tem sido dependente de um contexto muito forte da pessoa que está dando essa orientação de prompt. Eu vou dar um exemplo, você pede para fazer um vídeo hoje, você tem um VO, tem um Omni, tem um Kling, que são os melhores assim, no mercado, e ele demora muito para te dar uma entrega se você não refinar muito bem o prompt que você quer, se você não tiver orientado o caminho que você quer do vídeo, os frames, se não tiver bem alinhado. Você depende muito da sorte, mas em contrapartida, o custo que vem esse teste seu, ele é um custo muito alto. Então você tem que validar muito bem e fazer o contexto do prompt, que é o essencial, que muita gente não faz. Ela só pede e espera que tenha a entrega perfeita. Aí ela perde aquele tempo indo naqueles ajustes, quando no contexto inicial, que ela dá a orientação para IA para LLM que ela está utilizando, funciona. Então, hoje em dia, as próprias empresas elas estão tentando deixar o mais próximo de compreensão por parte dessas IAs para o contexto que você joga de primeira instância. Não depender que você bote uma coisa muito refinada. Não, porque eu quero que tenha tal peça assim, assim, assado, respeito de fonte, para ela entender que ela precisa consultar, mas ainda assim exige um bom cenário quando o trabalho ele é um trabalho muito forte.
mas óbvio que facilitou cada vez mais. Já está se falando para ano que vem, o próprio Elon Musk, ele quer que entrou nessa esfera com o Anthropic, ele quer ter o pai das LLMs, ou seja, todas as LLMs principais estarem conectadas em um único local. Então não depender que você pague em empresas diferentes. Se é verdade, eu não sei, mas particularmente eu acho que pode seguir por esse caminho. Então, falando nessa questão do custo, o que você acha da minha teoria? Que é a minha teoria mesmo, não estou inventando, que fica muito mais. Eu acho que a melhor maneira hoje de se trabalhar, pode ser que daqui a um mês, 2 meses isso mude, é o modelo híbrido, que é você, primeiro, usar o que vai acelerar o teu processo, como a IA, às vezes até de gratuito é foda, de alguma maneira tu vai ter que pagar, nem que seja uma mensalidade. Mas para fazer coisas que você faria manualmente, que te levaria muito tempo, que não é uma coisa de muito intelecto, vamos dizer assim, e aí você ter a tua intervenção humana durante o processo e vai, por exemplo, vou te dar você falou do vídeo, de você entrar na esfera de escolher a fonte que vai aparecer no vídeo. Cara, faz o vídeo cru e depois você coloca dentro de um Premiere, de um After, a fonte na mão. Você tá O entendendo? principal delas é você dar a referência. Quando você dá uma referência palpável ao que você quer, você facilita o processo para elas internamente elas compreenderem. Então, se eu quero um vídeo muito profissional para poder vender uma marca, por exemplo, eu tenho que dar uma referência do vídeo, só que eu tenho que refinar o prompt baseado, a cor não é essa, é essa, é essa, é essa, para poder construir aquele bolo. Então, mas ao invés de você entender onde eu quero chegar, ao invés de você querer dar um prompt para ela e ela te cuspir o produto já pronto, não é legal tu trabalhar de um modelo híbrido onde você vai ter uma intervenção humana, você vai usá-la a teu favor e aí você vai ter mais domínio do que vai sair e você vai gastar menos, porque você vai exigir dela menos e o que ela poderia estar fazendo, você vai estar fazendo com muita rapidez, porque você já sabe qual é a fonte, você vai inserir lá, você vai fazer a animação e tal, não sei o que, do que eu querer que ela faça todo o processo. Então, acho que hoje, não sei se isso que eu quero te perguntar se faz sentido, se você trabalha de uma maneira mais híbrida, você consegue gastar menos e entregar melhor, sacou? Pode ser que ela chegue num nível de refinamento que ela te entregue tudo já pronto, mas eu acho que ainda não é o cenário. Não. E mesmo quando ela te entregar tudo pronto, quem vai dizer para ela o que ela tem que entregar? Essa é a parada. Então, sempre vai depender do humano. E a outra questão é o seguinte, o que o profissional precisa fazer, independente do segmento, não precisa ficar preso à nossa área, se preocupar em evoluir para ele não ser substituído pelo uma IA, que eu acho que é a afirmação mais bizarra que eu já escutei em toda a minha vida. Mas o que você acha sobre isso? Eu acho que assim, eu pego muito exemplo da minha mãe. Minha mãe trabalhou muito tempo no tribunal e ela pegava muito processo papel. Quando começou a vir a era da informática, ela foi obrigada a se adaptar a parar de largar o papel e lidar com computadores e telas, sair em telas diferentes. Cada vez que passa, você tem um avanço tecnológico. Hoje em dia, com a IA, a curva desse avanço ela é muito menor do que antes. Então, assim, cada dia você tem um cenário diferente, semana, mês, um ano, você vê esse ano da evolução das LLMs é diferente do ano anterior. Então, assim, a pessoa que chega, vou substituído, é uma pessoa que já ou é muito frustrada na profissão, ou uma pessoa que não está adaptada a se atualizar. Porque sempre vai ter alguém mais novo, com menos conhecimento muitas das vezes, que vai estar se envolvendo muito mais no processo do que ela. Só que é claro que é essencial, você não pode chegar e achar que um médico que nem fez uma pessoa que nem fez a residência tem o mesmo nível de entrega do que um médico que já está há anos que não utiliza a IA para facilitar o processo. Não tem como, não bate isso. Existem áreas que você tem que ter um nível de conhecimento muito maior. Mas é claro que essa é uma questão de performance. Se você tem uma entrega X que com a IA você consegue melhorar e te dar mais tempo para outras entregas, ou então para outras coisas da sua vida, isso obviamente ele vai facilitar. Então, o profissional do futuro é aquela pessoa multi 360, que ela sabe fazer várias coisas da sua esfera e usa a IA para engrandecer. Não estou falando para usar a IA para poder pedir comida no mercado, é a IA para poder facilitar o processo de trabalho dela. O corno job, que é o que a gente chama na área de tecnologia, que é aquele trabalho que a gente não quer fazer, que é chato, a gente pode usar a IA para facilitar essas etapas e a gente dar atenção a coisas muito mais trabalhosas, mais específicas da profissão, por exemplo.
E aí tem outro lado da IA que me preocupa, é que você pega É porque, assim, a gente, da nossa... É difícil você fazer essa comparação, porque a gente já tá... A gente meio que... A IA transbordou no dia a dia quase que naturalmente. Não teve um dia que chegou alguém aqui e falou, rapaz, galera, hoje vocês têm que trabalhar com IA porque Você concorda? Que foi uma coisa muito natural, assim, quando você vê, a gente já estava usando, quando você vê, você já está evoluindo, já virou, já faz parte do nosso cotidiano. Aí você pega uma pessoa comum, que não faz parte da nossa bolha de tecnologia, de criação, de agência e tal, e aí você vê umas aberrações assim, que a pessoa começa a querer desenvolver arte, ela chega no nível, a gente vê isso no nosso dia a dia. Ah, mano, vou falar, foda-se. O nego é burro pra caralho, imbecil, não consegue nem escrever a porra de uma frase. Aí vai no chat GPT e fala, por favor, o que eu respondo? Aí o chat, porra, tu sabe o que é, caralho? Um monte de traço, um monte de emoji, um monte sacou? Tu sabe, e é aquela resposta genérica, aquele pedido genérico. Vou te passar um brief, caralho, briefing de A, brother. É uma merda. Porque é tudo genérico, sacou? E ainda é o chat versão grátis, que é mais genérico ainda. Eu acho pior do que isso, é que a pessoa só ela finalizar, gera... calma. Só para finalizar, que você vai responder, que você está tudo bem responder isso. Brother, você também não acha que, por outro lado, ela está emburrecendo o leigo? E ele está achando que ele deve ficar inteligente. Mano, quando o cara me manda uma imagem de eu fiz aqui referência. Porra, imbecil, isso que você tá mandando, todo mundo tá mandando igual. Porque o teu prompt na IA de graça é igual que todo mundo tá fazendo. Então, assim, sabe? Cara, eu não sei onde que eu boto a porra da minha cabeça quando eu recebo uma coisa dessa. Eu tenho a sensação que eu não tô mais falando com as pessoas. Eu tô falando com uma pessoa que ela é tipo o telefone sem fio da IA, sacou? Eu falo, e aí, não sei o que. Ele vai, manda na IA, a IA responde, ele vai, copia, cola, manda de volta. Às vezes a pessoa não sabe nem o que ela tá falando, Breno. Pode responder. Vamos lá, em tese, eu concordo nessa esfera, porque assim, a pessoa quando ela vai gerar, a gente está falando muito de geração de texto e imagem. Ela muitas das vezes, quando for no contexto de briefing, ela não para nem para ler o briefing que é gerado, ela só confia na IA e tá tudo certo. E você sabe a diferença, quando tem emoji, traço, quando vem um nível de formalidade fora do normal, você percebe a diferença. Mas também tem muitas pessoas porque assim, quando você gera o prompt sendo gratuito ou pago, não tem muita diferença. A diferença é o nível da entrega do gratuito para o pago, o tempo de resposta e a quantidade de créditos que você tem. É isso que segue a diferença. Só que é óbvio que tem pessoas que elas não querem ter o trabalho de refinar a entrega, não querem ter o trabalho de pesquisar, de ter a parte técnica do conhecimento. Então ela já quer pedir, já quer que venha tudo 100% de bandeja, sem dar um contexto. Aí fala, não, essa IA é muito ruim, isso ela está usando a gratuita, entendeu? Falando, essa IA é muito ruim, não está me dando o que eu quero, não funciona. Entendeu? Então é níveis de entrega. Então você pedir para ela construir uma coisa não é o mesmo contexto de você pedir para ela te dar um texto, te dar uma referência. Então normalmente a gente entra numa IA, a chinesa, a GPT grátis, para te ajudar no contexto para uma outra mais bruta para poder construir alguma coisa. Mas isso é fato. Hoje em dia, a gente na área de desenvolvimento usa um tal de Open Code, que é um ambiente para você trabalhar com várias IAs ao mesmo tempo, de maneira gratuita e em modelo pago, para testar qual o nível de entrega delas. A gente faz essa percepção. Isso é muito bom para você fazer um comparativo, porque o Gemini, que hoje em dia eu acho que está nas esferas muito boas de criação, ele também tem essa possibilidade de você não depender de pagar um plano Pro ou Ultra. Você ter no gratuito e acompanhar e entender a diferença da sua entrega para um outro plano maior. Mas realmente tem pessoas que são muito preguiçosas, tem pessoas que não param nem para ler o que elas estão criando. Entendeu? Ela espera que a IA vai ler a mente delas. Entendeu? E é muito complicado isso. E aí, voltando para o lado profissional, isso foi até uma bola que a gente estava batendo ontem, eu acho o seguinte, e aí também levantar essa bola. Na minha opinião, cada vez menos o mercado quer um especialista. Porque hoje não basta só você apertar um parafuso, você tem que ter a capacidade de resolver o problema no todo, porque não pode parar em você. Cara, alguém da tua equipe pode ficar doente, um chefe seu pode ter um problema e não ir, e o problema não pode parar no teu colo. Cada vez mais o mercado está valorizando aquele profissional que ele é meio que multidisciplinar. Óbvio que ele tem que ter um skill, né? Porra, eu sou mais voltado para... Mas, cara, ele tem que ter a capacidade de se adaptar e de dar soluções
num momento de crise, num momento de pressão, e não travar no sentido de, ai, isso eu não faço. Vou te dar um exemplo. E aí entra a questão da IA, porque a IA te dá a possibilidade de você conseguir resolver problemas sem você ser alguém específico daquela área. Por exemplo, vou contextualizar para ficar mais claro. Minha formação é desenho industrial, sou pós-graduado em web design. Se você for pegar, minha vida inteira foi design. Quando eu trabalhava com web a vida inteira, sempre me incomodou eu ter que depender da tua tropa lá do desenvolvedor. Eu fiquei puto, eu falei, irmão, eu não vou ficar dependendo de desenvolvedor para terminar a porra do site. Eu vou aprender a programar. Foda-se, comprei a bíblia do PHP, aprendi a programar sozinho, comecei a fazer site sozinho. O que isso me ajudou? Primeiro, a conversar com um gêniozinho igual você. Eu consigo hoje trocar uma ideia. Óbvio que eu não tenho o teu conhecimento, mas eu entendo, sei como é que é a linguagem de programação, como é que programa, não sei o quê, quais são as possibilidades, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer diferente. Chegar um leigo e te pedir uma porrada de aberração. Eu sei até onde pode ir, até onde não pode ir. Se você falar que não dá, eu sei porque que não dá. Então isso me ajudou muito. E na época também que eu entregava o site completo, mano. Então assim, eu ganhava sozinho. O nego me contratava e eu falei assim, quanto é o site? Então, não precisava dividir com ninguém. Isso fazendo freela. Aí entro na esfera da redação. Como é que era o old school? Pô, redator, criação, o cara faz a redação, você faz a parte criativa. E aí eu comecei a escrever também. Eu sou um puta redator? Não, eu sou designer. Mas, cara, eu não queria mais ficar dependendo de redator. Então eu comecei a fazer as peças todas. E eu comecei a exercitar isso. Com a IA, brother, isso fica mais fácil ainda. Porque assim, vamos lá. Porra, eu vou fazer a redação de uma peça. Vai ficar tão boa que nem um redator? Se ele tiver opinião? Óbvio que não. Cada um com a sua expertise. Mas eu consigo me virar, eu não vou travar. Pô, o maluco tá doente. Pô, o maluco tá enrolado O job vai andar, sacou? A gente vai entregar. Não vai travar em ninguém. E aí eu vejo as pessoas... Tem muita gente que ainda pensa, não, só faço isso. Não, meu papel é esse. Não posso fazer. Cara, essas pessoas vão ser substituídas pela inteligência artificial. Porque elas vão emburrecer, velho. Porque daqui a pouco elas vão fazer só uma coisa e daqui a pouco essa coisa a IA tá fazendo. E ela não se desenvolveu, ela não faz outras coisas, ela não te dá novas possibilidades, entendeu? Ela não evolui. E aí, irmão, essa pessoa vai ficar para trás. Essa pessoa, de fato, na minha concepção hoje, é a que a IA vai roubar. Não vai roubar, brother, porque na verdade o trabalho dela vai ter mais valor. Porque ela só vai fazer uma coisa, entendeu? E ela tá limitada em aprender novas coisas, evoluir e usar a tecnologia a teu favor. Mas, por exemplo, na sua opinião, tem áreas que existem várias ramificações. A gente falou da área de medicina, tal, que a gente não entra nessas áreas que elas são muito específicas. Não tem como a IA substituir um advogado, por exemplo. Mas fala nessa área de criação. Depende. Depois te dou um exemplo. Não, vai botar um robô dentro calma. Uma audiência. Mas assim, eu não estou falando de fazer contratos. Mas, cara, vamos lá, no caso de criação. Você concorda comigo que quando você entra para fazer uma esfera que você tem um manual de marca, que é uma coisa que você entende, e uma IA faz, o nível de entrega com a sua expertise vai ser tão bom ou superior do que só uma pessoa leiga pedindo a IA? Não, um manual de marca feito por um especialista vai ser 1000 vezes melhor do que um manual de marca feito por uma IA, com certeza. Certo? Concordo contigo. Mas tem coisas no manual de marca, no processo de criação, que se eu usar a IA para me dar um suporte, eu vou ganhar um tempo fudido. Sim. Vou te dar um exemplo. Aí você tem que criar processo. Você vai criar um modelo de apresentação. Você vai já pré-definir todos os capítulos lá do manual. Você vai fazer manualmente o que tem que ser feito manualmente. Você vai trabalhar o texto, mas na hora de montar a apresentação... Estou dando um exemplo agora da minha cabeça. Na hora de montar a apresentação, que também é chato, é complexo, quer dizer, é mais cara crachá, mas é chato pra caralho, tu perde tempo. Se jogar numa IA, ela montar pra você sozinho, tu monta isso. Pode demorar 3 horas, mas não é você que tá fazendo. Tá? Então, assim, você consegue acelerar alguns processos manuais dentro de um processo. Por isso que eu te falei do modelo híbrido. Eu ainda não acredito no modelo 100%... ele pode até me cuspir 100% IA, mas eu vou querer botar a mão para refinar, tá ligado? Isso. Na esfera que a gente está hoje, é reduzir cada vez mais o custo para essas etapas, entendeu? Então sim, eu concordo nisso. Só que eu penso da seguinte forma, a pessoa que é especialista naquele assunto, eu concordo que ela tem que ser multi.
Tanto que a gente tem uma esfera que cada pessoa ela tem uma segunda área, um plano B, para poder não entrar em obsoleta. Mas também é importante que a pessoa ela seja especialista. Você ser especialista na sua área, um designer, não é uma coisa simples. Não é só fazer faculdade, curso. Você tem o processo da vivência, a construção, as porradas. Esse tipo de coisa, a IA não entra nesse meio. Mas você concorda que um designer que só se limita a fazer arte, ele vai se fuder? Não Você concordo. não tem que, caralho, eu quero aprender fotografia, Trabalhar eu quero com outras fazer coisas. vídeo, Isso. eu quero edição de vídeo, eu quero, aprender a gerar imagem com IA, eu quero aprender a fazer fotografia e refinar a fotografia com IA, eu quero aprender a filmar e usar IA para poder... Então, assim, o melhor exemplo disso é, cara, comigo, eu sempre fui desenvolvedor e uma coisa que me incomodava é ficar dependendo do tempo pro designer me entregar as peças. Hoje tá fazendo várias paradas maneiras, brother. Eu depender do designer me entregar, por exemplo, a lâmina, o layout. Eu tenho que sentar, brifar ele, passar tudo. Ao contrário. Pois é, então, eu sentia um problema que eu sentia dificuldade que me atrasava, eu resolvi como uma solução. Só que é claro que eu, junto com o design, eu vou aprendendo essa esfera de criação. Então, ao meu ver, é isso. Quando você está incomodado com um problema, você quer reduzir um cenário de custo, ou então de uma entrega melhor, ou ter um plano B, acho que a IA realmente agrega muito nesse aspecto. Mas é claro que a pessoa ela tem que ter um conhecimento, alguma coisa de conhecimento de base. Você não pode esperar que a pessoa que não sabe nada, ela vai chegar e vai virar um especialista. Porque no dia a dia ela vai lidar com situações que dependem muito mais do esforço dela na entrega. No fundo, cara, o que sempre vai importar, é aí que eu acho que não vai mudar, é quem está dando o contexto, quem está pedindo as coisas. A disposição. Exatamente. É muito diferente. Beleza, tu vai fazer um aplicativo via... Pô, se tu fizer e eu fizer, o teu vai ficar 10 vezes melhor, porque é da tua área, você domina. O meu vai sair? Vai. Mas, porra, o seu vai ser 10, sabe? Porque é a tua parada. É porque assim, eu concordo, porque existe cenário de criação, mas eu vou entrar com o desenvolvedor e vou entrar na primeira esfera que a gente entra quando tem esse cenário de criação de aplicações com IA, que a gente chama de vibe coding, e a parte de segurança. Eu vou entrar nessas esferas de umas camadas mais internas. Cara, a parte do visual do aplicativo, da versão dele, que é o front, que a gente chama, isso é bonitinho. Agora, a parte mais interna é mais delicado, mas eu concordo nessa esfera. Que quem é da área nem sabe que existe. Exatamente. Entendeu? E vai ficar cada vez mais caro para ela seguir nesse processo, entendeu? Mas eu concordo nisso. E eu acho isso muito maneiro, porque vai ter eu vejo que daqui a pouco tempo vai ter um fluxo inverso, que todo mundo vai entender o que vai acontecer, sacou? Que eu vejo. O pequenininho ali e o médio vai achar que vai conseguir tocar a própria comunicação com inteligência artificial e vai deixar de... Tô falando de boa. Vai deixar de contratar a agência, porque acha que ele mesmo vai conseguir tocar. Aí, tudo que eles vão fazer vai ficar igual. E aí, quando tudo fica igual, quem vai se destacar? Quem faz diferente. Quem faz diferente é quem não está usando 100% IA, porque hoje em dia é impossível você não usar IA. Na minha humilde opinião, quem não usa é burro. Você está perdendo tempo da tua vida. E aí, cara, cada vez mais o nosso trabalho como especialista vai ser valorizado. E eu vejo que a gente vai vender menos e mais caro. Porque depois, quando essa galera quiser dar o rebote para voltar, falar, pô, irmão, na moral, eu vou te vender mais por 3 não, bro. Vou te vender por 10. O nego tá comprando por 10. Ah, não, mas lembra antigamente que... Porra, não esquece antigamente, o mercado mudou, bro. Fica aí com a tua IA aí. Fica igual a todo mundo. E ele não vai construir nada. Aí a galera vai começar a brigar por preço. Porque não vai ter diferencial. Não vai construir marca, sacou? Vai ser... O mais barato vai vencer. E aí, irmão, eu só lamento. E tem uma estatística muito da minha área que é o seguinte, tem muita gente fazendo muita aplicação, site, app, sistema, tudo com IA, por conta própria. Então tem muita camada de segurança, inclusive que o próprio teve vazamento do iFood e outras empresas nisso, que para ter muita gente, tem muito desenvolvedor que ainda acha que vai ser substituível, mas isso é o que a gente chama de desenvolvedor frustrado na área. Que é besteira isso. Né? Bobeira. Agora, eu vejo que nem na época da pandemia, o pessoal falava assim, isso foi, cara, é oportunidade de negócio para quem é da área de desenvolvimento, isso. O mesmo segue agora nesse processo da IA. A pessoa que ela sabe, conhece o processo, sabe as falhas que tem, é mercado. Porque vai ter gente que vai ficar muito mais caro para usar um cloud da vida, que ela vai ver que ela tá gastando para resolver a merda que ela começou.
Então fica muito mais em conta você ter um especialista, ter profissional, ter a agência para poder ajudar. Porque se eu pensar o pequeno empresário, ele já tem que pensar na esfera do negócio. Se ele ficar entrando nesse cenário de não, vou fazer um monte de agente, ele vai ter que aprender a usar, vai ter o custo, muitas vezes ele não vai calcular, e se tiver um reajuste muito grande o cartão dele dá problema, ele perde o projeto, vai ficar travado. E Então, se o dólar aumentar... pois é. Fora que vai ficar muito mais caro o computador no ano que vem, essas questões internas que muitos não pensam. Esse cenário agora é o cenário para ganhar dinheiro, o cenário para se dar bem com IA. É agora. Porque vai ficar mais caro, vai ficar mais difícil. E porque essas empresas, eles estão criando um cálice sagrado que você está só usando, está só se beneficiando. Mas quando eles sabem que vocês vão ficar dependente... É igual a tática do traficante, bro. Ele te dá de graça, de graça, de graça. Quando tu viciar, ele começa a te cobrar, irmão. E uma coisa, assim, que eu falo, cara, é que, por exemplo, você falou de contexto. Cara, as melhores fotos que a gente consegue cunhar é quando você cria a partir de uma foto real. Ou seja, hoje é impossível a gente não estar em loco fazendo foto, principalmente de gastronomia. Depois você pega aquela foto real, pode usar algum tipo de manipulação com IA, que vai ser muito mais rápido do que eu estou fazendo no Photoshop, isso eu te garanto. Mas eu preciso estar em loco fotografando, ele precisa fazer o prato, a gente precisa estar lá. Não tem prompt que vai te entregar uma foto de um restaurante fiel ao que ele está entregando, com qualidade, só com prompt, meu irmão. Tu tem que contextualizar. E para contextualizar, você tem que ter a porra da foto real, caralho. Você tem que ir lá e tirar. Concorda? Não dá, eu gostaria de um bolinho de não sei o que, papapá, pepepé, pupupu, textualmente você não vai chegar. O prato é assim, eu te mostro. Não tem como, irmão. Nem daqui a 10 anos, velho. Não tem como você escrever isso com palavra, velho. Sacou? Não tem. Até um ser humano. Você bota o ser humano pra ler essa porra, 10 pessoas diferentes, elas vão imaginar 10 cenários diferentes. É impossível. Então o que você tem que fazer? Ir lá, fazer a porra da foto real, e aí você usa ela para poder refinar. Então, assim, o trabalho humano ainda vai ser necessário. O que a gente ganha? Qual é o gap da parada? Porra, antigamente a gente pegava uma foto, abria o Photoshop, ficava manipulando 3, 4, 5 horas para chegar num resultado maravilhoso. Hoje tu faz isso em segundos com IA, mas a merda da foto tem que tirar, porra. Minimamente decente. Sacou? Então vai ter que ir lá, botar iluminação, máquina profissional, o cara vai ter que fazer o prato, tem que preparar a mesa, fazer... pum. Entendeu? Simples assim. Então, eu acho que esse modelo híbrido e essa conexão humano e inteligência artificial é muito poderoso. Só que se você for só para um lado, tu não usa o que ela te dá de melhor, que é a questão do tempo. E se você for só para o outro, você fica um imbecil, porque tu não aprende nada. Você tudo para a tua vida é IA. Daqui a pouco tua IA tá fazendo o que você falou, tu faz até suas compras, né? Pois é isso. É isso? Fechamos? Fechamos. Palavrinha final. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Não deixem de seguir o Instagram da Idelab. E... A gente tá no YouTube, animal. Como é que o cara falou? Não, corta caralho, aqui é tudo raiz, irmão. É isso aí, pessoal. Obrigado. Vai querer deixar alguma mensagem, Daniel? Eu quero deixar uma mensagem... Cara, sem mensagem, porque o prompt que eu escrevi não me deu a mensagem de volta, então eu não sei o que dizer. As pessoas estão ficando assim, tá ligado? É verdade. Dependente. Sacou? Então, não, vou deixar uma mensagem agora, sério. Pelo amor de Deus, respondam por vocês. Parem de usar a caralha do chat GPT, do Gemini, seja lá qual for, aquela chinesa, a DeepSeek. tem uma porrada, para responder no WhatsApp. Para de copiar o que os amiguinhos mandam, colar e pedir para elas te dar a resposta, você copiar e colar de novo. Fala a verdade. Pode ter erro de português, pode ter gíria, não tem problema, mas seja você, meu irmão. Pelo amor de Deus. Dá para ver quando é IA e tá ficando feio. Valeu? Beijo. Valeu.